Guerreie as guerras do Senhor. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. A exortação: guerreei, guerreia as guerras do Senhor. Se você é soldado do Rei Celeste, as armas, guerreie as guerras do Senhor. Aqui observo que há algumas pessoas que gostam muito de olhar, mas não de lutar. Talvez 5 em cada 6 das nossas igrejas pouco fazem, se não olhar. Você vai vê-los e você diz: bem, o que está fazendo a sua igreja? Bem, graças a Deus, nós estamos fazendo um grande negócio. Temos uma da escola dominical com muitas crianças. Nosso ministro prega muitas vezes e muitos membros foram adicionados às igrejas. Os doentes são visitados, os pobres são aliviados. E você os para e diz: bem, amigo, eu estou feliz em saber que você está fazendo tanto. Mas que trabalho você faz? Você ensina na escola dominical? Não. Você prega na rua? Não. Você visita os doentes? Não. Você auxilia na disciplina da igreja? Não. Você contribui para os pobres? Não. Contudo, eu pensei que você disse que estava fazendo muito. Destaque-se, Senhor, por favor. Você não está fazendo absolutamente nada. Você deveria ter vergonha. Seu mestre não diz: olha para as batalhas do Senhor, mas as guerreie. Ah, diz alguém, mas então você sabe, eu contribuo para o sustento dos ministros. Ele tem que fazer todas as outras coisas. Eu vejo que você cometeu um erro. Você pensou que pertencia ao governo inglês e não ao governo de Cristo. Você está pagando por um substituto, não é? Você não está indo pessoalmente para o combate? Você está pagando para manter um substituto para lutar por você? Você cometeu um grande erro aqui. Cristo quer que todos os seus soldados lutem. Ora, eu não sou mantido para fazer a guerra por você. Eu me esforçarei para encorajá-lo e animá-lo para a batalha. Mas quanto a fazer o seu dever, não, obrigado. O romanista pode acreditar que seu sacerdote faz o trabalho por ele. Eu não acredito em qualquer coisa semelhante no meu caso, nem no caso de seus ministros. Cristo não é servido por procuração e você não pode servi-lo por procuração, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. E você deve trabalhar por Cristo em seu próprio corpo, seu próprio ser, com o seu próprio coração e com suas próprias mãos. Eu odeio essa religião que o outro homem pode fazer por você. Depender disso não é bom para nada. A verdadeira religião é algo pessoal. Os soldados do Rei Celestial não deixam seus tenentes e seus oficiais guerrearem sozinhos. Venham conosco, nós brandimos nossas espadas à frente. Vamos, companheiros, avancemos. Você nos abandonará? Suba a escada conosco. Vamos mostrar ao inimigo o que o sangue de Cristo pode fazer e à base da espada vamos expulsar nossos inimigos diante de nós. Se você deixar com que façamos tudo, tudo será arruinado. Todos nós precisamos fazer alguma coisa. Todos precisamos estar trabalhando para Cristo. Aqui, então, está a exortação para cada cristão: guerreie as guerras do Senhor. E agora, lerei o código marcial, as regras que Cristo, o capitão, lhe dá para que obedeça no combate de suas guerras. Regulamento 1. Nenhuma comunicação nem união com o inimigo. Vocês não são do mundo. Você não deve ter trégua nem aliança, nem tratado com os inimigos de Cristo. Por isso saia do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Regulamento 2. Nenhum terreno a fornecer ou a tomar. Você não deve dizer ao mundo: não, acredite em mim para ser melhor do que eu sou. E nunca acredite que o mundo seja melhor do que é.
Não peça isso para desculpá-lo. Não o desculpe, sem negociação com ele, seja no que for. Se o louvar, não se importe com o seu louvor. Se ele te despreza, ria na sua cara. Não tenha nada a ver com sua amizade fingida. Não peça absolutamente nada de suas mãos. Deixe-o ser crucificado para você e você para ele. Regulamento 3. Nenhumas armas e munições tomadas do inimigo devem ser usadas pelos soldados de Emanuel, mas devem ser queimadas no fogo. Se você os vencer e encontrar suas armas no chão, crave-as e as derreta. Nunca as tire no fogo, ou seja, nunca lute as guerras de Cristo com as armas do diabo. Se o seu inimigo fica com raiva, não fique com raiva dele. Se ele calunia de você, não o difame. Uma das melhores armas do diabo é a calúnia. Crave-as e a derreta-as. Não tente usá-la contra o inimigo. De todos os tipos de amargura, estes são tições de morte que Satanás lança contra nós. Nunca os atire de volta para ele. Lembre-se de seu mestre. Quando ele foi insultado, ele nunca injuriou. Nunca se meta com as armas do inimigo. Mesmo que você possa, se você acha que pode esmagá-lo pelo seu próprio modo de guerra, não faça isso. Foi muito bom para Davi cortar a cabeça de Golias com sua própria espada, mas não teria feito, pois não faria isto até que ele tivesse, antes de tudo, dividido sua cabeça com uma pedra. Tente obter uma pedra tirada do ribeiro da verdade e lance-a com a funda da fé, mas não tenha nada a ver com a espada de Golias. Você se cortará com ela e não obterá nenhuma honra. Regulamento 4. Não tema, trema ou se acovarde. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Salmo capítulo 78, versículo 9. Mas Cristo não quer a covardia de vocês. Não temam. Lembrem-se, se alguém se envergonhar de Cristo nessa geração, dele Cristo se envergonhará no dia que vier na glória de seu Pai e todos os seus santos anjos. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Regulamento 5. Não cochile, descanse, vacile ou se entregue. Esteja sempre pensando nisto, todo nisto, constantemente nisso, com todo o seu poder nisto. Não há descanso. O seu tempo de descanso está por vir, na sepultura. Esteja sempre lutando contra o inimigo. Peça a cada dia por graça para conseguir uma vitória e a cada noite de sono a menos para que você possa sentir que tem feito algo pela causa de Cristo, que tem ajudado a levar o estandarte um pouco mais avante para o meio das fileiras do inimigo. Oh, se nós apenas atendêssemos a estes regulamentos, quanto poderia ser feito? Mas, porque nós esquecemos deles, a causa de Cristo é retardada e a vitória está longe. E agora, antes que eu lhes envie para seus caminhos, eu convocarei os soldados de Cristo e os disciplinarei por 1 minuto ou 2. Vejo algumas vezes os capitães marchando com seus soldados para lá e para cá, e vocês podem rir e dizer que eles não estão fazendo nada. Mas observem, toda esta manobra, esta formação em quadrado e assim por diante, tem seu efeito prático quando eles vêm para o campo de batalha. Permita-me então colocar os cristãos em suas posturas. A primeira postura que o cristão deve tomar e em que deve ser muito bem exercitado é esta: dobrar ambos os joelhos, mãos para cima e olhos para o céu. Não há postura como essa. Chama-se a postura da oração. Quando a Igreja de Cristo foi batida em todos os sentidos, ela finalmente foi levada aos joelhos e em seguida todo o exército do inimigo fugiu diante de nós, pois de joelhos a Igreja de Cristo será mais do que vencedora. A legião que ora é uma legião de heróis. Aquele que compreende esta postura tem aprendido a primeira parte do exercício celestial.
A próxima postura é essa: os pés firmes, as mãos imóveis e os olhos para cima. Uma postura forte, embora pareça muito fácil. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Eu conheci muitos homens que poderiam praticar a primeira posição, mas que não poderiam praticar a segunda. Talvez tenha sido a coisa mais difícil que os filhos de Israel já fizeram, quando tiveram o mar adiante e Faraó atrás deles. Eles foram ordenados a ficar parados. Vocês devem aprender a ficar quietos quando são provocados. Fiquem em silêncio quando são ridicularizados. Esperem sob providência diversas e ainda acreditem que, na hora mais escura, que o sol não está morto, mas brilhará novamente. Pacientemente, esperem pela vinda de Cristo, que todos nós possamos aprender isso. Outra postura é essa: marchem rapidamente, continuamente e vá para a frente. Existem alguns cristãos que estão constantemente dormindo em suas armas. Eles não entendem a postura de passar para a frente. Marche rápido. Muitos cristãos parecem estar mais qualificados no passo de ganso, no levantar de um pé após o outro e colocá-los no mesmo lugar, ao invés de ir para a frente. Eu desejo que todos nós saibamos como progredir, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca pense que vocês estão fazendo alguma coisa, a menos que vocês estejam indo para a frente. Tenham mais amor, mais esperança, mais alegria e estendam sua esfera de utilidade. Soldados de Cristo, marchem rapidamente. Fala aos filhos de Israel que marchem. Não permitam que eles voltem atrás. Não permitam que eles fiquem parados. Continuem, soldados de Cristo. Sigam em frente. Outra postura é uma que é muito difícil de aprender, de fato. É aquilo que nenhum soldado, eu penso, nunca foi dito fazer por seu capitão, exceto o soldado de Cristo. Feche os olhos, feche os ouvidos e feche o coração. Ou seja, quando você passar pela feira da vaidade, feche os olhos, de modo a não olhar para a tentação. Feche os ouvidos, de modo a não considerar tantos elogios ou as zombarias do mundo. E feche o coração contra o mal, com a grande pedra do preceito. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versículo 11. Role uma pedra para a porta do seu coração, para que o pecado não possa vir de fora. Essa é uma postura difícil, mas você nunca guerreará as guerras do Senhor até você saiba como manter isso. E depois há uma outra postura: pés firmes, espada na mão, olhos abertos, olhando o seu inimigo, observando cada simulação que ele faz e observando também a sua oportunidade de arremeter contra ele de espada na mão. Essa postura você deve manter todos os dias. Proteja-se contra os dardos do inimigo. Segure o seu escudo e esteja pronto para correr contra ele e fazer-lhe uma ferida mortal. Não precisa explicar isso. Vocês que têm que lidar com o negócio, vocês que estão no ministério, vocês que estão servindo a Deus como diáconos e presbíteros, vocês sabem quantas vezes vocês têm que repelir os dardos e ver bem o seu inimigo e se encontrar com ele de espada na mão, pronto para arremeter sempre que o seu tempo vier? Não perca nenhuma oportunidade. Nunca deixe nenhuma ocasião passar. Fira seu inimigo sempre que puder. Mate o pecado, mate o erro e destrua a amargura tão frequentemente quanto você tem a oportunidade de fazê-lo. Há uma outra postura, a qual é muito feliz para o Filho de Deus assumir, e eu gostaria de lembrá-la hoje. Mãos abertas e coração abertos, quando vocês estão ajudando seus irmãos. Uma mão pronta para dar quaisquer que sejam as necessidades da igreja
e um olho pronto para procurar ajudar quando não é possível dar uma ajuda com a mão, e pronto para guiar a mão sempre que a ajuda é necessária, e um coração aberto para ouvir o relato das necessidades dos outros, para alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Acima de tudo, a melhor postura para a Igreja de Cristo é a de paciente espera do advento de Cristo. O olhar para o seu aspecto glorioso, aquele que deve vir e não tardará, mas que obterá para si mesmo a vitória. Agora, se você vai para sua casa e se a graça divina deve ajudá-lo a postar-se por esta forma de disciplina, você será poderoso no dia da batalha para acabar com o inimigo. E agora, permita uma palavra de exortação muito breve, mas calorosa e séria. Ó irmãos e irmãs cristãos, quanto mais vocês pensarem sobre isso, mais vocês se envergonharão de si mesmos e do presente da igreja, pois fazemos tão pouco para Cristo. Cerca de 1800 anos atrás, houve um punhado de homens e mulheres em uma posição superior. E esse punhado de homens e mulheres foram tão dedicados ao seu mestre e tão verdadeiros por sua causa, que dentro de 100 anos eles haviam superado todas as nações do globo habitável. Sim, dentro de 50 anos anunciaram o evangelho em toda a terra. E agora, olhem para este grande exército reunido aqui hoje. Provavelmente não há menos de 2 ou 3 mil membros de igrejas cristãs, além dessa multidão misturada. E agora, o que vocês farão em 50 anos? O que a igreja fez em qualquer ano de sua existência? Ora, quase nada em absoluto. Às vezes me pergunto por quanto tempo Deus permitirá que a igreja esteja confinada na Inglaterra. Eu temo que nós nunca veremos o mundo convertido até que este país seja invadido. Se alguma vez acontecer que os nossos lares e casas sejam invadidos e que devemos ser espalhados para o norte, sul, leste e oeste por todo o mundo, será a coisa mais grandiosa que já aconteceu para a Igreja de Cristo. Gostaria de estar de joelhos e orar noite e dia para que isso não venha a acontecer por causa da nação. Mas, no entanto, às vezes penso que o maior desastre que pode alguma vez ocorrer à nossa nação será a única maneira pela qual a Igreja de Cristo será espalhada. Olhe para isto. Aqui você tem as suas igrejas, em quase todas as ruas, e apesar da miséria de Londres, não estamos desamparados se você comparar com as nações do mundo. Oh, nós não devemos, como ministro de Cristo, nos derramar em legiões? E não deveria nosso povo ir àquele lugar no mundo habitável em uns e dois e três, pregando o evangelho? Mas será que você teria que deixar esposa e casa e filhos? Eu não gostaria que você o fizesse, mas se você o fizesse, então o poder de Cristo seria visto e em seguida o poder da igreja retornaria mais uma vez. Eles eram homens sem bolsas nem alforje que iam por toda parte pregando a palavra. E Deus estava com eles e o mundo ouviu e foi convertido. Ora, nós não podemos ir se não formos enviados. E talvez é razoável que a carne e o sangue não devem fazer mais. Mas ainda assim, se a vida de Deus estiver na igreja, ela não permaneceria na Inglaterra por tanto tempo. Seriam enviadas suas fileiras e legiões, levando juntos um enorme fluxo. Uma nova cruzada seria pregoada contra as nações pagãs e a espada do Senhor e de Gideão feriria o mais vigoroso dos nossos inimigos e Cristo reinaria e seu irresistível reino então viria. Oh, que a igreja tivesse poder com os homens e poder com Deus. Queridos irmãos e irmãs, olhem para fora e vejam o que vocês podem fazer. Cada um de vocês faça algo hoje. Não deixe que este domingo se vá sem que cada um de vocês experimentem ser o meio de ganhar uma alma para Deus.
vão para as suas escolas dominicais nessa tarde, vão para os seus postos de pregação, vão para o seu distrito distribuir folhetos, cada um na sua esfera. Vão às suas famílias, às suas mães, pais, irmãos e irmãs. Vão para casa e façam alguma coisa hoje. Guerreie as guerras do Senhor. Vocês não podem fazer nada de si mesmos, mas Deus estará com você. Se vocês têm vontade de servi-lo, Ele lhes dará o poder. Vão hoje e procurem tapar alguma brecha. Acabem com alguma inimizade, matem algum pecado ou refutem algum erro. E Deus estará com vocês. Este será um dia muito feliz para sua alma e um dia mais sagrado para o mundo do que você já tem visto em toda a sua experiência anterior. Eu darei um golpe e em seguida você pode ir. Pecador, lembro-me que você está aqui nesta manhã, assim como o santo. Pecador, você não é soldado de Cristo, você é um soldado de Satanás. Você terá seu pagamento em breve. Homem, depois de ter usado sua espada, eu gasto seu braço na luta contra Cristo. Você deve ter o seu pagamento. Olhe para isso e estremeça. O salário do pecado é a morte e a condenação também. Você levará esses dois. Ou você agora renunciará ao tirano e sombrio e alistar-se-á sob o estandarte de Cristo? Ó, que Deus lhe deu o dinheiro honesto da livre graça e aliste você agora com o soldado da cruz. Lembre-se, Cristo toma as próprias escórias para serem seus soldados. Todo homem que estava em dívida e todo homem que estava descontente veio a Davi, e ele se fez chefe deles. Agora, se você estiver em dívida nesta manhã para com a lei de Deus e não pode pagar, se você está descontente com o serviço do diabo, cansado e desgastado com o prazer, venha a Cristo e Ele vai recebê-lo, torná-lo um soldado da cruz e um seguidor do Cordeiro. Deus esteja com você e o abençoe, deste dia em diante, até mesmo para sempre. Amém.